Olá! Hoje vamos resolver 4 problemas envolvendo integral definida. São algumas aplicações que a gente já estudou em aulas passadas. Temos a área entre curvas, a área da superfície de revolução, o comprimento do arco e o volume de um sólido de revolução. Vamos lá! O nosso primeiro problema é determinar a área então entre essas duas curvas, x igual a 2y menos 3 e x igual a y ao quadrado menos 2y. Bom, antes de mais nada, nós precisamos reconhecer essas duas curvas. A primeira delas representa uma reta crescente e a segunda é uma parábola. Nenhuma das duas está na maneira mais comum, que é apresentando o y isolado, y igual a f de x. Aqui o x foi isolado. Então é uma brincadeira, né, parecida com quando a gente isola o y, só que aqui o eixo x e o eixo y mudam. Por exemplo, a parábola, se nós utilizássemos a maneira mais comum de olhar isso, né, y igual a x quadrado menos 2x, nós teríamos uma parábola aqui, passando pelo 0 e pelo 2, com cavidade voltada para cima. Como como o x é que está isolado, essa parábola tem concavidade voltada para a direita, passando pelo 0 e pelo 2 também, mas no eixo y. Então fica mais ou menos assim o desenho dessa parábola. A reta, ela é crescente em y aqui, em x no caso isolado, né? Se fosse em x, y igual a 2x menos 3, nós teríamos uma parábola que passa pelo menos 3 no y e 1,5 no x, ficaria mais ou menos assim. Então ela é bem parecida, ela vai passar pelo menos 3 no x e no 1,5 no y, então ela vai fazer isso aqui, ó. Então essa aqui é a reta, aqui é o menos 3 e aqui é o 3 sobre 2, ou 1,5. E aí nós vamos reconhecer a nossa região, a região entre as curvas, essa aqui, ó. Essa região que nós precisamos determinar a área. E agora começa a modelagem matemática propriamente dita, né? Quem é que resolve a área? É uma integral. É uma integral que tem um início e um fim, começa em C e termina em D, começa em A, termina em B, etc., de um elemento aqui. Esse elemento aqui da integral é que é a chave da modelagem. Então, que elemento é esse? Ele vem de uma análise microscópica aqui, selecionando um corte horizontal ou vertical. A geometria desse problema nos faz optar por um corte horizontal. Ele vai ser mais apropriado. Esse corte horizontal, ele é um corte que é determinado pela posição y aqui. Então, conforme o y varia, o corte varia. Começando aqui, o primeiro corte é nesse ponto, que a gente chama de C, ele vai até o último corte, que é esse ponto aqui, que eu vou chamar de D. Como eu determino os valores de C e de D? Aí tem que lembrar de outra passagem, né? C e D são as interseções entre as curvas. Então é resolver esse sistema aqui da reta e da parábola. Quando a gente fez esse modelo aqui, o que isso nos proporcionou? Proporciona o seguinte, é reconhecer que o elemento que vai dentro da integral é esse retângulo aqui, ó. Esse retângulo aqui, que tem base, eu sempre pego a base, o elemento microscópico, que como esse elemento varia com y, essa basezinha aqui é uma variação minúscula, microscópica de y. Portanto, é o diferencial y. E a altura desse retângulo aqui é o final menos inicial, quer dizer, é esse x aqui, que é o x da reta, é o x que vem da equação da reta, menos esse x aqui, que é o x que vem da parábola. Então, a altura é o x da reta menos o x da parábola. Onde é que eu encontro esses elementos? Lá nas equações. As equações que foram dadas. X é igual a 2y menos 3, só que esse x é o x da reta. Então, aqui eu tenho 2y menos 3, menos o x da parábola. O x da parábola é y ao quadrado menos 2y. Então, eu venho aqui e acrescento menos y ao quadrado menos 2y. Pronto, já determinei quem é a altura, sei quem é a base, então a base é o dy, e a nossa integral, quer dizer, o modelo matemático fica resolvido. Então, quem é a integral que dá ou que resulta na área dessa região? É a integral de C até D, que ainda vamos determinar, e o elemento que está dentro da integral aqui é exatamente a área desse retângulo aqui, ó,
que é base vezes altura. Eu vou colocar a altura primeiro, que é 2y menos 3, menos y ao quadrado mais 2y, vezes a base de y. Pronto. Então, esse é o modelo matemático, essa é a integral que resulta na área desejada. Vamos aos cálculos de C e D. Então, C e D nós precisamos resolver esse sistema aqui, ó. Bom, resolver um sistema significa que o x de uma equação é igual ao x da outra equação, ou, se você preferir, o y é igual ao y. Quer dizer, o y de uma curva é igual ao y da outra. O x de uma curva é igual ao x da outra curva. Por que isso, né? Porque é o que acontece nas interseções geométricas. Imagina nesse ponto aqui, ó. Vou chamar de A. O que acontece? Quem é a coordenada x? Ela está aqui, ó. Essa é a coordenada x. Só que essa coordenada x ela é igual tanto na parábola quanto na reta. Por isso que o x de uma equação é igual ao x da outra equação. A mesma análise vale para o y. Então, nesse caso, nós vamos optar por igualar o x, porque o x já está isolado, né? O x da reta é 2y menos 3, que é igual ao x da parábola, que é y ao quadrado menos 2y. Então, essa aqui é a equação que nós ficamos para resolver. É uma equação quadrática, resolve por Bhaskara, por soma e produto, ou ainda uma outra técnica que você preferir. Então, nesse caso, nós temos 0 igual a y ao quadrado, menos 4y, mais 3. Aqui, por soma e produto, já dá certo, já fica fácil, né? O y é igual a 1 ou o y é igual a 3. Então, essas são as duas respostas para y. Mas são exatamente esses valores que estão em amarelo aqui. É o primeiro encontro aqui, é o primeiro valor é 1, e o segundo valor de encontro aqui é 3. Então a gente já sabe exatamente os valores de C e D que faltavam lá na modelagem. Então vamos ao modelo matemático que nos resulta na área. Então a área é igual à integral de 1 até 3, organizando aqui fica menos y ao quadrado, mais 4y, menos 3 dy. Então, no momento que você chega nesse modelo matemático, todo mistério foi desenrolado aqui. Porque agora um software, por exemplo, resolve essa integral para a gente. Mas até chegar nesse modelo, não haveria um software dizendo, ó, só calcular essa integral aqui, que essa integral vai dar a área da curva e da região que você quer. Então não seria possível, né? Então aqui sim é possível utilizar um software, resolve essa integral e acha o valor da área. Se nós resolvermos na mão, no braço, como é polinômio, fica fácil. É igual a menos y ao cubo sobre 3, mais 2y ao quadrado menos 3y, aplicado aí a 3 e 1, ou 1 e 3. Aplica no 3, calcula, aplica no 1, calcula e diminui-se esses dois resultados. Isso aqui tudo vai ficar igual a 4 terços, ou 1,33 em dízima periódica. O nosso segundo problema, então, resolvendo o comprimento do arco, dada uma curva, y igual a 1 sobre x, ele quer o comprimento do trecho que vai do ponto 1, 1 até o ponto 2 e 1 sobre 2, 0,5. Então, primeiro vamos reconhecer essa curva, vamos identificar qual é o ponto inicial e ponto final, para depois partir para o modelo matemático. Bem, a curva fica assim. Esta é a curva y igual a 1 sobre x. O ponto 1, 1 ele está aqui assim. É o ponto 1, 1 e 1. E o ponto 2, meio, é mais ou menos aqui. É o ponto 2 e meio. Então ele quer o comprimento desse trecho aqui. Vamos chamar esse comprimento total aí de S. E vamos analisar o modelo matemático. Então, segue os mesmos passos do problema anterior, é uma modelagem matemática muito parecida, onde a gente pega em uma escala microscópica e analisa aí um corte genérico. Então, um corte genérico, esse trechinho aqui, ó, ele significa um comprimento de um arco parecido com um segmento de reta, então aqui é o nosso S microscópico. Então é o diferencial S. E aí nós vamos ter uma altura microscópica, a altura é y, então diferencial y, e uma largura microscópica, que é uma largura em x, então diferencial x. Então dessa análise aqui é que nós temos por Pitágoras que ds ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, ou já resolvendo um pouco mais, nós temos que ds é igual a raiz quadrada de dx quadrado mais dy ao quadrado.
E aí, quando nós estudamos esse modelo matemático, nós tivemos duas opções. Ou multiplicar essa equação e dividir por dx, ou multiplicar e dividir por dy. Então, isso vai depender se você quer um modelo matemático, uma integral em x ou uma integral em y. Quando a gente faz essa multiplicação por dx dividido por dx, esse dx a gente coloca para dentro da raiz, e esse aqui a gente deixa fora ali. Então fica assim, ds é igual a 1 mais dy sobre dx ao quadrado na raiz, e o dx aqui fora. E esse modelo acaba se transformando, né, o ds igual a 1 mais a derivada ao quadrado, dentro da raiz quadrada, dx. Dy dx, lembrando aí, dy sobre dx é igual a derivada da função f. Então, esse aqui é o ds. O que esse ds significa? Ele é um comprimento microscópico, é um comprimento de um retalho muito pequeno. É como se aqui nós tivéssemos um retalho muito pequeno e aí somasse e tivéssemos o valor desse comprimento. Ele é dado por 1 mais a derivada ao quadrado, raiz quadrada disso, dx. Então é esse elemento que nós vamos somar do ponto A até o ponto B. Então, no caso S, nós estamos com o modelo matemático agora só por escrever. Então, S é igual à soma de todos esses retalhos aqui, que começa no 1 e termina no 2. Então, é uma integral, é uma soma, começando em 1 e terminando em 2, desses retalhos aqui. 1 mais a derivada em x ao quadrado, isso na raiz quadrada dx. Então, esse é o modelo matemático, basta reconhecer quem é f de x e quem é a derivada, que é o que nós precisamos realmente. Então, a função f de x ela foi dada no problema, tá aqui. Lembrando que y é igual a f de x, então a f de x é 1 sobre x. Então, f de x igual a 1 dividido por x, ou x elevado a menos 1. Eu prefiro essa segunda expressão, porque para calcular a derivada, ela entra na regra da potência. Então, fica menos 1, que multiplica x elevado a menos 2. Ou, se você preferir, fica menos 1 sobre x quadrado. Então, f' de x menos 1 sobre x quadrado. Nós precisamos apenas montar agora a integral. Então, fica S é igual à integral de 1 até 2, de 1 mais 1 sobre x ao quadrado, raiz quadrada disso, dx. Então, organizando um pouquinho essa integral aqui, então o nosso modelo matemático vai ficar assim, S é igual à integral de 1 até 2 da raiz quadrada, aqui eu tenho 1 sobre x elevado a 4, mais 1. Então eu tiro o mínimo, etc, vai ficar 1 mais x elevado a 4 sobre x elevado a 4, dx. No entanto, eu ainda consigo simplificar, porque fica a raiz do numerador, a raiz do denominador. Então a raiz do denominador vai ficar x quadrado, e vai ficar só a raiz quadrada, aqui na parte do numerador, de 1 mais x na quarta, sobre x ao quadrado. Então essa aqui é a integral que resolve o comprimento do arco, que resulta no comprimento do arco daquele trecho desejado. Resolver manualmente essa integral é um pouquinho mais delicado, né, mas dá para resolver, dá para começar. Uma alternativa é substituição trigonométrica. Então chama x quadrado de tangente, então fica 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado. E aí começa a resolver, analisa o que essa substituição te traz aí de propriedades e tudo mais. Mas com auxílio de software, o Wolfram Alpha, por exemplo, nós temos o seguinte resultado. Nós temos S aproximadamente aqui 1,13, 1,132 aproximadamente. Então esse aqui é o comprimento do arco desejado. Bom, o nosso terceiro problema então é para determinar a área da superfície. A superfície ela é gerada a partir da curva y igual a x quadrado, então é uma curva que gira ao redor do eixo y, formando uma superfície. O x ele vai só de 0 até 2. Bom, o primeiro passo é entender a geometria desse problema para depois passar para a modelagem matemática, para encontrar o modelo matemático que resulta nessa área aí. Bom, vamos lá. Então a curva e a superfície ficam assim.
Então nós temos esse pedaço de parábola com x variando de 0 até 2. Esse pedaço aqui ele gira ao redor do eixo y e ele vai formar aí esse paraboloide aí, essa superfície nesse formato aí. O modelo matemático ele é oriundo da área lateral de um tronco de cone. Então nós, se relembrarmos do tronco do cone, nós fizemos isso na aula passada, a área lateral dá origem ao modelo matemático. E o modelo matemático para essa área é uma integral que vai de A até B, de 2π vezes o raio, vezes o diferencial da geratriz. Esse diferencial da geratriz é microscópico. Então é um elemento microscópico aqui, que é um segmento de reta. Então o diferencial da geratriz é a mesma coisa que o diferencial do comprimento do arco ds. A área é a integral de A até B, 2π vezes o raio, vezes o ds. Esse ds é interessante, porque ele pode virar um diferencial x, uma quantidade que varia com x, ou uma quantidade que varia com y. E a decisão de qual deles utilizar varia conforme o que nós selecionamos aqui na geometria do problema. Se é um corte horizontal ou um corte vertical. Nesse caso aqui, um corte aqui em y, se eu fizer um corte em y, vai gerar o quê? Quando a superfície girar, nós vamos ter uma faixa, um laço. Só um lacinho aqui de uma altura microscópica. É como se fosse exatamente o tronco de cone, mas com uma altura aqui muito pequena. Ou a geratriz ou a altura, tanto faz, os dois são microscópicos. Então aqui é um diferencial de S, nesse caso é microscópico. E aí vamos somar todos esses pedaços. Então o interessante é entender quem é o elemento diferencial dessa área, que é 2π vezes o raio vezes o ds, para depois somar tudo isso. E somar tudo isso significa que vai dar uma integral de A até B desse elemento todo aí. O que precisa aqui? É discutir o que é o ds, então, e quem é o raio. Para o raio, nós temos a seguinte análise. Nós temos o raio, essa quantidade aqui, que eu estou fazendo em verde, e essa quantidade é x. Mas esse raio aqui, é interessante que a gente escreva em y, uma vez que a gente optou por cortes horizontais, e esses cortes horizontais variam com a altura y. O x e o y estão conectados através da função y igual a x quadrado. Portanto, se eu tenho que y é igual a x ao quadrado, eu sei que o meu x é a raiz do y, é a raiz quadrada do y. Então, nós já sabemos que o raio é a raiz quadrada do y. Então, no modelo matemático, a gente já sabe quem é o R. Falta detalhar o ds. O ds, a opção é uma variação em y. Então, lá também da aula anterior sobre integrais definidas, nós temos que o ds é igual a 1 mais a derivada ao quadrado dentro da raiz dy. Essa função aqui, derivada, é em y. Então, não é 1 mais f' de x ao quadrado que está aqui dentro da raiz quadrada. É 1 mais g' de y ao quadrado. Quer dizer, no fundo, f de x e g de x estão apenas representando ou é uma função em x ou uma função em y. Como nós estamos modelando tudo como função dy, nós vamos optar, então, por uma função dy. Como eu encontro ela? Isolando o x. Isolar o x, você tem uma função de y. A gente já fez isso. Nós isolamos o x e x é igual a raiz quadrada de y. Então, quem é que vai aqui no lugar da função g de y? É a raiz de y. Nós vamos precisar calcular a derivada da raiz de y. Vai ficar assim, dentro da raiz quadrada no ds. Então, nós temos g de y igual a raiz de y, que é y elevado a meio. A derivada é 1 sobre 2, y a menos meio, ou 1 sobre 2 raiz de y. Então, isso aqui é g'. Ele precisa ainda elevar ao quadrado, somar 1 e colocar dentro da raiz. Quer dizer, o ds vai ficar 1 mais a g' ao quadrado, que é 1 sobre 4y, dentro da raiz quadrada dy. Então, esse é o valor do ds, o diferencial do comprimento do arco, que está aqui dentro na fórmula que nós estamos precisando.
Então, a área desejada, que está aqui, ela é igual a 2π vezes o raio, que é raiz de y, vezes o ds, que é 1 mais 1 sobre 4y na raiz quadrada dy. Temos apenas que selecionar os valores de A e B. A e B são início e fim daquele laço que nós escolhemos. Então, aqui o início é em 0 e o último laço é quando o y chegar nessa altura aqui. Essa altura aqui é 4, porque é a conexão com x igual a 2, conectados aí pela fórmula y igual a x ao quadrado. Então, quando o x é 2, o y é 4 e é o valor final. Resumindo, a nossa integral, a integral que resulta na área, é uma integral que vai de 0 até 4 de todo esse integrando aqui. Claro que se você tirar mínimo dessa expressão, tirar mínimo múltiplo comum aqui, somar raiz quadrada no numerador, raiz quadrada no denominador, essa raiz de y vai acabar cancelando a raiz de y que aparece aqui embaixo. Então vai ficar uma integral que dá para resolver manualmente sem maiores dificuldades. Vai ficar assim. Vai ficar área igual a integral de 0 até 4 de 2π vezes raiz de y, 1 mais 4y sobre 4y na raiz quadrada dy. Ou seja, a integral de 0 até 4, 2π raiz de y, raiz de 1 mais 4y sobre 2 raiz de y. E aí as raízes acabam sendo canceladas. Ficamos apenas com a integral de 0 até 4, o 2π é uma constante, o 2 que está aqui embaixo no denominador acaba cancelando. Integral de 0 a 4, de 1 mais 4y na raiz. Substituir 1 mais 4y por u, e aí nós vamos ter du igual a 4dy, e aí fica a raiz quadrada de u no integrando, e fica o du sobre 4. Tá? Então, fica uma integral razoavelmente fácil, né? Fica assim, a área é igual a π sobre 4, a integral da raiz de u, du. Quando o y vale 0, o u vale 1. E quando o y vale 4, o u vale 17. Então, essa aqui é a integral, e aí dá para resolver com facilidade. Chegamos aí ao resultado final, aproximadamente 36,17. É o resultado, então, da área da superfície de revolução. O nosso quarto e último problema é um problema de volume de sólido de revolução. Nós temos uma curva dada como x igual a raiz cúbica de y, y igual a 0, uma outra curva, e x igual a 2, uma outra curva. Elas delimitam uma região, e essa região vai girar em torno do eixo ou da reta x igual a 2. Então vai formar, como é uma região toda girando, vai formar um sólido, e esse sólido a gente quer o volume. Então vamos entender essa região, o sólido formado, e depois correr atrás do modelo matemático. Nós temos aqui a seguinte região. Então essa região vai girar ao redor do eixo aqui, ou da reta x igual a 2. Então vai formar uma figura parecida com essa aqui, né? É uma figura sólida. Então nós temos essa figura, esse sólido. O modelo matemático vai variar de acordo com aquilo que a gente seleciona para ser o nosso corte, se é horizontal ou vertical. Então a própria geometria já nos induz a fazer um corte horizontal numa altura y. Então aqui é uma altura y. Está aqui o y na verdade. E aí conforme a altura y que a gente faz desse primeiro aqui que é 0 até esse último aqui, né, nós vamos percorrer todo o sólido. Então desde o primeiro corte aqui embaixo, esse aqui é o genérico no meio, aqui intermediário, e esse último aqui. Então nós temos que discutir o volume. Então esse intermediário genérico aqui, ele é uma figura, um sólido também, um sólido microscópico, e nós temos que identificar
Que sólido é esse aqui e qual é o volume desse sólido microscópico? Bom, aqui nós temos o seguinte, é um cilindro microscópico e esse cilindro ele tem um volume microscópico dado por área da base vezes a altura. A altura varia com o valor do y, que a gente selecionou. Então é um elemento microscópico em y, é um diferencial y, é um dy. E a área da base é π vezes o raio ao quadrado. O raio foi determinado como sendo essa medida aqui. Essa medida é toda essa distância. Aqui é 2, então essa distância é 2, menos essa quantidade aqui. E essa quantidade aqui é x. Então 2 menos x é o raio. X é conectado com y da seguinte forma. X é igual a y raiz cúbica de y. Então, nós escrevemos todo esse raio dessa maneira. E aí temos o elemento de volume. Então, o elemento de volume, quer dizer, o volume microscópico desse cilindro aqui é π que multiplica o raio, 2 menos raiz cúbica de y ao quadrado, dy. Então, essa quantidade é o volume desse cilindro microscópico. Nós vamos fazer o que com essa quantidade? Nós vamos somar com y de 0 até esse número aqui. E esse número aqui é determinado quando x é igual a 2. Quando x é igual a 2, dá esse y. Ou seja, quando x é igual a 2, fica 2 ao cubo igual a y. Então aqui é 8. Né? Aqui, de novo, né? X é igual a raiz cúbica de y. Quando x é igual a 2, nós temos 2 igual a raiz cúbica de y, ou y igual a 2 ao cubo. Né? Se nós fizermos, elevarmos ao cubo aí, que é 8. Então, fica uma integral de 0 até 8, de π, que multiplica 2 menos raiz cúbica de y ao quadrado, dy. Então, essa aqui é a integral que resulta no volume do sólido de revolução. Dá para resolver manualmente, sem muitas dificuldades. Basta a gente expandir esse quadrado aqui. Fica o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então fica a raiz cúbica de y ao quadrado. Lembra que raiz cúbica é a mesma coisa que y elevado a 1/3. Então fica polinomial, né? Essa integral fica no estilo polinomial. 4 menos 4y na 1/3 mais y na 2/3. E aí tem que calcular a integral de 0 a 8 vezes π, é a integral dessa quantidade aqui. E a integral dessa quantidade, então, por se tratar de uma expressão polinomial, ela não é muito difícil de ser resolvida, né? Mas, fazendo todas essas contas, nós vamos obter aí o resultado integral, que é na forma de fração de 16π sobre 5.